quando o santuário foi inaugurado, passado um tempo, eu fui para Portugal. E retornei faz 6 meses. Então, nesses 6 meses, eu estou bebendo um pouquinho mais daquilo que o santuário pode nos oferecer. E estando aqui hoje, para mim é a primeira festa do Pai das Misericórdias que eu estou participando. Então, nada é coincidência, mas tudo é a providência de Deus. Então, sintam-se todos acolhidos aqui na casa do Pai. E o tema que eu vou partilhar com vocês, talvez seja um pouquinho complicado, mas a gente vai descomplicar, tá bem? O tema é assim: cumprindo a promessa com a encarnação do Verbo, como Cristo e a Igreja se tornam o novo templo? Meu irmão, minha irmã, com o cumprimento da promessa através da encarnação do Verbo, Cristo e a Igreja tornam-se o novo templo de várias maneiras. Então nós vamos trabalhar um pouquinho com vocês sobre isto. E o primeiro ponto é Cristo como novo templo. O que isso significa, meu irmão, minha irmã? Jesus Cristo é o verdadeiro templo de Deus, o lugar onde a sua glória habita. Ele próprio é o novo templo, a habitação do Eterno entre nós. Olha que bonito. A habitação do Eterno entre nós. O Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Então Jesus Cristo é a habitação do Eterno entre nós, a aliança em pessoa. Por isso Jesus diz: quem me vê, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. O próprio Jesus referiu-se ao seu corpo como templo que seria destruído. Só lembrar lá a passagem do Evangelho: destruam esse templo e eu o reconstruirei em 3 dias. O pessoal falou: esse homem está louco. Nós demoramos anos para construir esse templo e ele em 3 dias vai reconstruir. Mas Jesus falava do templo que é o seu corpo. Por isso ele morreu na sexta-feira e ressuscitou depois de 3 dias. O seu corpo glorioso. Significando então a sua ressurreição. A descrição do templo como não feito por mãos humanas, também encontrada na teologia de São Paulo, na carta aos Hebreus, onde o corpo de Jesus é o novo templo de Deus. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos compreender muito bem isso. Mais do que olhar o templo, nós temos que ver que esse templo representa o próprio Deus. O templo representa esse lugar onde Deus habita. E o segundo ponto que dentro do nosso tema, tão bonito esse tópico, igreja como templo do Espírito Santo. Celebrávamos estes dias a solenidade de Pentecostes. O Espírito Santo se faz presente no templo. E como isso, então, vai se dar no nosso meio? A igreja é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo reside no corpo que é a igreja, na sua cabeça e nos seus membros. Quem é os membros da igreja? Levante a sua mão e diga: eu sou membro da igreja. Muito bem, então nós somos membros dessa igreja. E quem é a cabeça dessa igreja? Cristo Jesus. Então isso tem que ficar bem claro para a nossa caminhada cristã. Os cristãos também se tornam templos do Espírito Santo, pedras vivas com as quais a igreja é construída. Principalmente lá em Portugal, a gente cantava muito: somos a igreja de Cristo, pedras vivas. Somos a igreja de Cristo. Somos as suas pedras vivas. Você, meu irmão, minha irmã, é uma pedra viva. Somos essas pedras vivas para construir este edifício espiritual. Portanto, a igreja é este lugar da presença de Deus onde podemos encontrar o Senhor. Pedras vivas. Os fiéis são as pedras vivas que são reunidas para serem construídas numa casa espiritual. E através do Espírito Santo, os cristãos são incorporados em Cristo e tornam-se o templo do Deus vivo. Vamos pegar aquela passagem de João, no capítulo 15, quando ele diz: permanecei no meu amor. Para que a gente possa ser
essas pedras vivas, nós precisamos permanecer naquele que é a cabeça da igreja, que é o próprio Jesus. E o Espírito Santo vai fazendo esse trabalho em nossa vida, para que nós nos tornemos essas pedras vivas, para que eu e você, meu irmão, minha irmã, vamos ajudando o Senhor nessa construção do reino. E construir o reino significa o quê? Eu dar o meu testemunho, a minha contribuição para que o reino aconteça. Eu sou uma construção. Olha só, dentro aqui deste santuário, eu me lembro quando eu vim para Canção Nova, a construção desse santuário. Vez ou outra, a engenheira, ela me chamava para vir celebrar aqui com os trabalhadores aqui. E a gente partilhava, eu atendia a confissão deles. E foram construindo, eles foram trabalhando aqui. E eu ficava imaginando, gente, como é que será isso aqui depois de construído? Mas eu via que aqueles homens e aquelas mulheres que aqui trabalhavam, eles estavam, de fato, contribuindo para que essa construção, mais tarde, viesse ser o que é hoje. E quantas pessoas que passam diariamente por este santuário, quantas pessoas vêm aqui deixar o seu pedido, eu estou ali, eu passo aqui, eu vejo, olha assim, debaixo ali da imagem da Pietà, quantos pedidos, quantas histórias são colocadas ali. Porque aqui é o santuário, isso aqui é a casa de oração. Portanto, como pedras vivas, nós somos chamados a construir esse edifício espiritual. Meu irmão, minha irmã. E essas pedras vivas, elas não são construídas de qualquer maneira. Então vamos pegar aqui a palavra de Deus, que quando eu era criança, quando eu vi aqueles filmes de Jesus, e quando Jesus fez aquele chicote, lembra? Entrou no templo, derrubou as bancas, expulsou aqueles vendilhões do templo. E ele dizia, e ensinava o povo. Aqui vou pegar o Evangelho de São Marcos, no capítulo 11, versículo 17, que diz, e ensinava o povo dizendo, não está nas Escrituras, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, no entanto, vós fizestes dela um covil de ladrões. Jesus expulsou do templo aqueles vendilhões, aquelas pessoas que estavam deteriorando o templo de Deus. E nós aprendemos que eu e você, nós somos templos onde Deus habita. E não podemos manchar este templo. Não podemos deteriorar este templo. Porque no dia do nosso batismo começou essa construção espiritual, meu irmão, minha irmã. Todo mundo aqui é batizado, não é verdade? Sim ou não? Quem é batizado aqui, levante a mão e diga, eu sou batizado. Com a graça de Deus. Amém. Então, como batizados, nós vamos construindo. É o nosso trabalho, é a nossa tarefa diária. É a nossa tarefa diária, meu irmão, minha irmã, não deteriorar este templo. Você tem lá a sua casa, sua habitação, não tem? Vez ou outra lá dá problema no encanamento, dá problema na eletricidade, né? Na pintura. Vez em quando tem que trocar os móveis que já ficaram danificados com o tempo. Antigamente, né, o pessoal casava, aquela geladeira durava 40 anos. Aquele fogão vermelho de asa, 4 bocas. Muita gente teve aquele fogãozinho, né? Era amarelo, vermelho. Durava que era uma beleza. Né? Mas depois, hoje é tudo descartável. Mas nós não somos descartáveis. Nós precisamos manter esse templo onde Deus habita elegante, bonito. E como é que a gente mantém esse templo de Deus que somos nós? Vivendo a nossa fé com coerência, confessando,
Tem gente que tem medo de confessar, porque confessar é limpar a casa, né? Confessar é limpar a casa. Tem gente que tem medo de confessar porque não quer limpar a casa. Aí o templo vai ficar deteriorado. Aí vai começar a dar problema nas instalações. Aí você começa a ficar irritado. Você começa a ficar raivoso. E começa a descontar no marido, na esposa, nas crianças, no cachorro, no gato. Porque o templo ele está passando por algumas tribulações. Por isso nós precisamos consertar esse templo, deixar esse templo bonito, arrumado, porque o Senhor vem em nosso auxílio. Portanto, Jesus diz, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. A gente não pode deteriorar e manchar o templo construção, mas também o templo vivo que somos nós. Portanto, uma outra passagem que vai nos ajudar, e muito, se encontra no Hebreus 10, a partir do versículo 19. Hebreus 10, 19. Então, diz aqui assim a carta aos Hebreus. Irmãos, com toda segurança, podemos entrar no santuário por meio do sangue de Jesus. Ele inaugurou para nós esse caminho novo e vivo, através da cortina, isto é, da sua própria carne. Temos um sacerdote eminente à frente da casa de Deus. Olha só agora. Aproximemo-nos, pois, de coração sincero, cheios de fé, com o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Sem vacilar, mantenhamos a profissão da nossa esperança, pois é fiel aquele que fez a promessa. Tenhamos consideração uns pelos outros, para nos estimularmos no amor e nas boas obras. Não deixemos de frequentar as nossas reuniões, como alguns costumam deixar. Ao contrário, procuremos animar-nos cada vez mais, principalmente agora que vedes que se aproxima o dia do Senhor. Então, uma das atitudes para sermos essas pedras vivas, meu irmão, minha irmã, é aproximar. Estamos aqui no santuário. E o mosaico representa bem esta aproximação. Vamos olhar um pouquinho para o mosaico? O padre vai falando e você vai olhando para o mosaico. Antes desta cena, aconteceu uma separação. O filho morava com o pai. E cargas d'água, o filho pediu a parte da herança e foi embora. A palavra de Deus não fala quanto tempo ele ficou fora. Mas quando ele caiu em si, e ele refletiu o mal que ele fez na sua vida e na vida do seu pai, ele resolve voltar para casa. Houve um afastamento, agora há um retorno. E ele decide, eu vou me levantar, porque ele estava caído. Vou voltar para o meu pai e dizer, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E durante o caminho ele foi pensando nisso. E quando ele foi se aproximando da casa, o pai, que nunca desistiu do seu filho, quando o pai o viu, enquanto o filho se arrastava, o pai correu ao encontro do filho. E por mais que o filho quis se justificar, o pai fez o quê? Uma grande festa. Olha a imagem. Como é que está aquele filho? Como é que está a roupa daquele filho? Rasgada. Você pode ver que até o manto do pai está cobrindo uma parte do corpo do filho. Como é que estão os pés do filho? Descalço. Não tinha sandálias. O filho saiu de casa, ele tinha um anel. Cadê o anel do filho? Já não está mais. Roupa velha,
descalço, sem o anel da família. E o pai chama os empregados, manda trazer uma roupa nova, sandália, anel, e faz a grande festa. Por mais que o filho quis se justificar, o pai o acolheu novamente. Essa é a história deste filho, assim como é a minha e como é a sua, meu irmão, minha irmã. Muitas vezes a gente se afasta de Deus. Muitas vezes a gente se rebela contra Deus porque alguma coisa não aconteceu como eu queria. Aquela situação que eu queria que Deus resolvesse, Ele não resolveu. Aí eu me afasto, não vou mais à missa, não rezo, não confesso, não comungo, não rezo mais o terço. Mas chega uma hora em que a gente vê que é preciso voltar. Que Deus não tem culpa daquilo que não deu certo na nossa vida. Mas se Ele permite, é para a nossa educação. Se Ele permite algumas contrariedades na nossa vida, é para a nossa educação. Para que a gente seja formado. Para que sejamos de fato essas pedras vivas. Nesta construção deste templo. Portanto, meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo, ele virá em nosso auxílio para curar-nos, para fazer com que a gente cresça, amadureça, e não tenhamos medo de dar os passos. Eu vejo quantas pessoas entram aqui e saem daqui transformadas. É isso que o santuário quer fazer na nossa vida. É aqui este lugar onde eu reconheço, olha, eu olho para o ícone e falo assim, como eu sou esse filho rebelde. Como o nosso olhar precisa se encontrar com o olhar do Pai das misericórdias. Tem muitos pais, tem muitas mães aqui. A minha mãe está me assistindo agora, com certeza, que eu liguei para ela para assistir. Eu conhecia pelo olhar do meu pai, da minha mãe, gente. O olhar falava tudo. Quando a gente ia para a festa, só de olhar para o pai e para a mãe, a gente já sabia se ele estava aceitando o nosso comportamento ou não. Não é assim, gente? Olha lá, é verdade ou não é? Só no olhar. Ai, se a gente fizesse algo. Depois o drone em casa comia solto. Né? Só de olhar. E a gente era educado no olhar. Olha o olhar do pai. Olha o olhar do filho. O pai está olhando para quem? Para o filho. E o filho está olhando para quem? Para o pai. A gente vê que o olhar do pai está voltado única e exclusivamente para o filho. E o filho olha para o pai. Olha a cara do filho. Está com cara triste? Parece que está com um sorriso nos lábios, não é assim? É assim que nós nos aproximamos da misericórdia de Deus. É assim que a gente vai fazendo essa experiência do amor de Deus. Quando nos deixamos tocar. Quando a gente se reencontra com a misericórdia de Deus. Oh, meu irmão, minha irmã, como nós precisamos fazer essa experiência diária. Como nós precisamos fazer essa experiência diária de nos encontrarmos com a misericórdia de Deus. Nesta festa do Pai das Misericórdias, eu e você, nós somos convidados a reavivar em nós esta confiança no Pai. Somos convidados a reavivar e voltarmos para o abraço do Pai. Portanto, como pedras vivas que somos, de vez em quando, as pedras precisam passar por um polimento. As pedras precisam passar por uma limpeza. Mas não tenha medo, porque o Pai cuida de nós. Ele nos ama.
Portanto, meu irmão, minha irmã, não tenhamos medo de estarmos diante da presença do Pai. Não tenhamos medo de deixar que o Pai nos abrace. Mas para isso eu preciso também me lançar no abraço do Pai. E continuando aqui, esse tema, a encarnação do Verbo, como Cristo e a igreja se tornam um novo templo. Um outro ponto, já falamos, Cristo como novo templo, igreja como templo do Espírito Santo, falamos das pedras vivas, e agora podemos passar por um outro ponto, o culto em espírito e verdade. O que isso significa concretamente? Com a vinda de Cristo, o culto foi destinado a ultrapassar radicalmente os santuários materiais, a fim de se tornar culto em espírito e verdade. O templo perde o seu valor como centro de culto, porque com a morte de Jesus, o seu véu foi rasgado em dois, de cima para baixo. O Pai procura os adoradores em espírito e verdade. Lembra o diálogo com a samaritana? O Pai procura. Então nós podemos viver esta dinâmica, buscando viver em nossa vida este culto espiritual. Buscando esta dinâmica de fazer com que a nossa vida, ela não seja uma vida assim, olha, como a gente fala, né? Meia boca. Mas que de fato ela seja uma vida alicerçada em Deus. Meu irmão, minha irmã, a nossa fé ela não pode ser uma fé de qualquer jeito, conforme o sabor do vento. O vento sopra para cá, eu vou para cá. O vento sopra para lá, eu vou para lá. Acho que muitos de vocês já viram uma plantação de bambu. Um monte de bambu junto. A gente, quando era criança, em frente de casa tinha lá um terreno vazio. Até hoje está vazio o terreno lá. Né? E tinha um bambuzal no fundo. E como moleque a gente ia lá, né? Pegar, cortar os bambus para fazer pipa, né? Ou para fazer outras coisas. Então, de vez em quando, lá quando batia o vento, estava lá os bambuzais, né? E para lá, rangia para cá, rangia. E quando eles estão todos juntos, arranjam, né? E dá aquela barulheira. Mas eles entortam, mas não quebra. Quantas pontes foram feitas de bambu? Aqueles bambuzão mesmo assim, né? Parecendo o Hulk, o braço do Hulk, né? Bota para fazer aquelas coisas para carro passar. O bambu entorta, mas não quebra. Assim devemos ser nós. A gente não pode deixar a nossa fé se deixar abalar por qualquer coisa. A gente enverga para cá, enverga para lá, mas estamos rígidos. Se fosse lá em Portugal, o pessoal ia falar, tem que estar rijo. O português fala, tem que estar rijo, senhor padre, tem que estar rijo. Estar mesmo firme. E se nós não estivermos firmes neste culto em espírito e verdade, a gente não vai ser esse templo vivo. A gente vai ficar deteriorado. A gente vai envelhecer antes do tempo. Não estou falando aqui de idade, viu, gente? Tem gente que pode ter 20 anos, mas está com a alma de quase 90 anos. Está quase acabando. A nossa alma tem que ser jovem. Então, esse culto em espírito e verdade faz com que eu vou ganhando ânimo dia após dia. Quem já passou por dificuldades aqui na vida ou está passando aí, levante a mão. Olha, pensa num pouco problemático, né? Todo mundo aqui já passou por os perrengues da vida? Já? Sobreviveram? Que bom, louvado seja Deus. Como eu sempre digo, tudo passa nessa vida, até uva passa. Tudo passa, até uva passa. A gente tem que passar. Meu irmão, minha irmã, nós temos que ganhar têmpera. Senão a gente vai esmorecer, a gente vai cair. A palavra de Deus diz lá, mesmo enfermo eu sou guerreiro.
Mesmo enfermo, eu sou guerreiro. E se a gente não for guerreiro, meu irmão, minha irmã, você quer fazer parte do exército de Jesus? Olha, pensa num povo animado para fazer parte do exército. Você quer fazer parte do exército de Jesus? Olha, essa criança é fogo ali. Ó. Vocês querem fazer parte? Já foram convocados? E sim ou não? Desde quando? Quem falou? Obrigado, minha irmã. Salvou a pátria desse povo aqui. Fomos convocados desde o dia do nosso batismo. Eu e você fomos convocados para fazer parte desse exército da salvação. Fomos convocados. Não deserte, meu irmão, minha irmã. Tem gente que está desertando. Tem gente que está abandonando a barca. Porque não está... eu quero... Olha, cuidado. Esses dias aqui, eu falava... Foi numa das missas. Faz tanta missa que a gente celebra aqui, até esqueci qual missa que foi, mas tudo bem. O contexto era... Cuidado com a voz da sereia. Sabe lá aquela história da sereia? A sereia cantava, os marinheiros eram atraídos, e quando eles caíam na água, se afogavam. E eu dizia, dentro de nós existe o canto da sereia. Cuidado para você não se deixar seduzir pelo canto da sereia. Falou mal de você? Fale mal também. Olha o canto da sereia. Te caluniaram? Calunie também. Olha o canto da sereia. A pessoa fez isso para você, não perdoa. Olha o canto da sereia. Você já foi seduzido pelo canto da sereia? Sorria, você está sendo filmado. Sim. Minha gente. Quem quer ser templo onde Deus habita, não pode se deixar levar pelo canto da sereia que está aqui dentro. Porque muitas vezes vai querer nos seduzir, vai querer nos levar para o buraco. E os filhos de Deus não é o buraco que a gente pode ir um dia que a gente morrer. Mas nessa vida, enquanto for vivo, a gente não tem que ir para o buraco. Porque a gente tem que almejar o céu. E uma pergunta que eu faço agora para vocês. Quem quer ganhar o céu, levante a mão e diga, eu quero ganhar o céu. Pensa num povo animado. Faltando 15 minutos para as 3, quase na hora da misericórdia. Você quer ganhar o céu, meu irmão? Tem certeza? E o que você está fazendo para ganhar o céu? Você tem que ter objetivo. Você foi feito para ficar só nessa vida? Não. Aqui é apenas um estágio. A verdadeira felicidade está lá. Está lá na casa do Pai. E como o próprio Jesus diz, né? Na casa do meu Pai há muitas moradas. A minha e a sua está sendo preparada. Porque no dia que ficar pronta, meu irmão, não adianta correr, nem para a direita, nem para a esquerda, nem se esconder. No dia que a nossa morada estiver pronta, glória a Deus. Como eu morei em Fátima, eu morei 5 anos lá em Portugal, lá em Fátima, né? Lá em Fátima, depois eu morei mais 4 em Évora. Como eu gostava de ler as histórias dos pastorinhos. Sabe qual era o desejo daquelas 3 crianças quando Nossa Senhora começou a aparecer para eles? Sabe qual é? Sabe qual era o desejo daquelas 3 crianças? Não sabem. Não sabem. Ganhar o céu, ir para o céu. Quando Nossa Senhora apareceu na segunda aparição, que foi agora, dia 13, Nossa Senhora disse que o Francisco e a Jacinta iam logo para o céu. A Lúcia fica, eu vou ficar aqui sozinha. E Nossa Senhora falou, não,
você encontrará refúgio no meu imaculado coração. Porque você vai ficar aqui na terra para que o meu coração seja a devoção ao imaculado coração. E de fato, passado um tempo, o Francisco e a Jacinta morreram criancinhas. E a Lúcia ficou. O desejo deles era ganhar o céu. Meu irmão, qual que é o teu desejo? Ah, porque o padre está falando. Você tem o desejo de ganhar o céu? Absoluta? Dia e noite? Faça chuva, faça sol? Faça frio, faça calor? Olha, você pode ter certeza que no céu, gente, a gente não vai sofrer essa temperatura, esses efeitos climáticos. Tá sol, tá chuva, tá frio, tá calor. Vai ser temperatura ambiente. Nós temos que sonhar com o céu. Porque quando nós aprendemos que nós somos templo onde Deus habita, que somos pedras vivas, que estamos vivendo esse espírito e verdade, nós vamos aprendendo que o nosso lugar não é neste mundo. Meu irmão, minha irmã, eu já tenho 30 anos de padre nas costas, e mais uns meses. Não, nasci padre não, nasci neném. No coração de Deus estava lá o projeto, mas só ele foi revelar isso depois de uns anos. Eu tenho 30 anos de padre. Não parece, mas tenho. E eu preciso, dia após dia, como padre, querer as coisas do alto, querer as coisas do céu. E quando eu entro aqui nesse santuário, eu olho ali para o ícone do Pai e falo, ô Pai, quantas vezes eu estou precisando daquele abraço? Quantas vezes eu estou precisando Pai, me segura, para que eu não caia. Porque o meu lugar é o céu. O nosso lugar é o céu, meu irmão, minha irmã. Não tenha medo de dizer isso. Não tenha medo de viver isso. O nosso lugar é o céu. Diga, o meu lugar é o céu. Diga para a pessoa que está do seu lado. O seu lugar é o céu. A passagem já está comprada, bora. O meu lugar é o céu. Eu preciso desejar as coisas do alto. Portanto, meu irmão, minha irmã, nesta caminhada rumo ao reino definitivo, olha só uma coisa, e o último ponto que a gente vai trabalhar dentro desse tema: unidade com Cristo. O que significa isso? Através do batismo, os cristãos são enterrados com Cristo e ressuscitam com Ele, libertados do domínio da carne e introduzidos no do Espírito. Eu vou repetir. Tudo começou no nosso batismo. Olha como o batismo é importante para mim e para você. Batismo não pode ficar apenas como um ato social, como superstição. Ah, padre, eu vou batizar o meu filho porque ele está meio assustado. Eu também ver a cara do pai e da mãe, assusta qualquer um. Ah, padre, meu filho está com dor de barriga. Eu estou falando isso porque já fizeram falar isso para mim. Nesses 30 anos de padre, já escutei coisas que vocês não têm noção. Ah, padre, porque meu filho está meio doentinho. Está assustado, não dorme de noite. Ô, meu irmão, minha irmã. Ele vai ser batizado, ele vai continuar doentinho, vai continuar assustado. Porque batismo não é para isso. O batismo nós somos incorporados em Cristo. Como diz aqui, os cristãos são enterrados com Cristo e ressuscitam com Ele, libertados do domínio da carne e introduzidos no do Espírito Santo. Olha como o nosso batismo é importante. Olha como o nosso batismo tem que fazer a diferença para que sejamos templos vivos, pedras vivas.
Meu irmão, minha irmã, o nosso batismo, ele é algo tão precioso que não podemos perdê-lo, não perder a essência. Portanto, eu te convido, nesta festa do Pai das Misericórdias, se você se afastou de Cristo, volte. Você pode estar aqui talvez em corpo, mas será que a tua alma está unida a Cristo? Será que você tem esse desejo de unir também? O teu corpo está aqui, mas será que a tua alma também quer se unir a Cristo? Nós precisamos desejar isso. Nós precisamos desejar esta união. Como diz aqui, vou repetir. Os cristãos são enterrados com Cristo. Eu preciso estar com Ele. Eu preciso estar enraizado em Cristo. Porque, como diz São Paulo, nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada. Nada pode nos separar. Mas só que a gente fica escutando, como eu disse agora há pouco, escutando o canto da sereia aqui dentro, a gente vai se afastando de Cristo. A gente vai buscando outras alternativas. Olha o filho. Ele buscou outras alternativas. Mas quando ele viu que aquela sua alternativa não deu certo, o que ele fez? Voltou para o Pai. Voltou para o Pai. Portanto, meu irmão, minha irmã, a igreja é um novo templo, construído com pedras vivas. E Cristo destruiu o muro de separação que dividia os homens e construiu-os junto num lugar de habitação de Deus no Espírito. Guarde isso no seu coração. Eu e você somos templos vivos, pedras vivas. E esse templo foi pago por um alto preço. Qual foi o preço? O sangue de Cristo. Fomos lavados, purificados, santificados. Portanto, meu irmão, minha irmã, não vamos jogar fora isso. Vamos reavivar o dom de Deus que está em nós. Vamos reavivar o dom de Deus que recebemos no dia do nosso batismo. Nós recebemos, eu sempre costumo dizer isso, que no dia do nosso batismo nós recebemos um dom gratuito, que é a graça santificante. Um presente de Deus para nós. Mas também Deus dá um outro dom. Essa graça santificante é para toda a vida. Mas Deus também dá uma outra graça, a graça atual, para ser vivida no dia de hoje. Tipo assim, hoje eu preciso confessar. Então eu vou procurar um sacerdote, vou fazer um bom exame de consciência, vou me reconciliar com Deus, com a igreja, com os irmãos, e eu faço uma ótima confissão. A graça atual agiu aí. É para hoje, é para agora. Não pode acumular para amanhã. Amanhã é outro dia. Mas a graça santificante, ela foi dada no dia do nosso batismo. Para que a gente possa viver esta vida em Deus. E a gente vai precisar dessas graças atuais para que a gente possa ganhar ânimo, têmpera, disposição. O que é essa disposição, padre? Vou ensinar uma coisinha aqui para vocês que eu aprendi lá em Portugal. O povo português, principalmente na região que eu morava, eles sempre eles cumprimentavam as pessoas e diziam assim, bem disposto? Bem disposto? Coisa estranha, bem disposto. Aí, passado um tempo, que eu estava em Portugal, aí eu fui abastecer lá o carro que eu andava. E lá em Portugal não tem essa, como aqui no Brasil, frentista. A gente que vai lá, coloca lá a coisa, depois vai pagar, né? Aí
Um dia estava um frio medonho. Vocês estão reclamando do frio aqui? Vocês não sabem o que é frio. Aí fui lá, abasteci e fui pagar. E tinha um jovenzinho de uns 20 e poucos anos. E veio no meu e falou assim, vou ver se esse negócio de bem disposto resolve. Vê para esse jovem aqui, um frio medonho. Vou ver se ele está bem disposto. Eu cheguei para ele com o dinheirinho e fiz assim, bem disposto? E ele falou assim para mim, sempre! Eu falei, rapaz! E eu falei assim, isso aqui vai ser tema de pregação. Aí eu pergunto para vocês que estão aqui na festa do Pai das Misericórdias. Bem dispostos? Está ali o vice-reitor. Padre Ricardo está fazendo aniversário hoje. Amanhã, né, padre? Mas hoje a gente já comemora. Parabéns, viu? Padre Bruno, nosso administrador aqui do Pai. Está faltando o reitor. Ele está confessando gente aí. Bem dispostos, padre? Não, mas ainda é sempre. Olha, não escutou. Pá. A gente tem que ter essa boa disposição. Meu irmão, minha irmã, se a gente não estiver bem disposto, como é que eu vou querer viver e ser essa pedra viva? Quando você chegar em casa, você fala isso lá para o teu marido, para a tua esposa. Não vai falar para o cachorro que ele não vai falar. O bem disposto é para a gente. Vai falar para a sua sogra. Ai, Jesus. Bem disposta, sogrinha? Nós temos que ter essa boa disposição, meu irmão, minha irmã. Porque para ganhar o céu tem que ter disposição. Para ganhar o céu, para ser pedra viva, tem que ter disposição. Para eu deixar que o Espírito faça com que eu seja essa pedra viva, que faça parte dessa construção que é a igreja, eu preciso ter disposição. Porque senão, vocês estão rindo, agora eu vou falar uma outra coisa. Se você não tiver de boa disposição, você vai ficar com cara de maracujá de gaveta. Maracujá passa. Gente, lá em Portugal, quando eu comecei com essa expressão, eu falei, senhor padre, não estou a perceber. Aí eu tinha que explicar para eles, né? Pega o maracujá, bota dentro da gaveta, deixa lá uma semana, depois abre a gaveta. Aquele maracujá bonitinho vai estar, ó. Para ter disposição, a gente não tem que ter cara de maracujá de gaveta. Tem que ser igual esse menino aqui, gente. Olha só. Ele está rindo. Não sabe do que, mas está rindo. Olha lá, olha a boa disposição. Olha a boa disposição desse menino. Por isso Jesus falou, quem não se parecer como criança não entra no reino. Não entra. Olha lá, olha que coisa boa, gente. Pensa a disposição, deixa ele crescer para ele ver só. Quando tiver que ir para a faculdade, para a escola, tem que estudar para matemática, ele vai ver a boa disposição. Mas eu estou falando isso, a boa disposição espiritual. Quando você acorda de manhã, você precisa deixar que o Espírito Santo de Deus, ele vá te unindo a Cristo. Porque quando a gente acorda pela manhã, parece que os problemas eles já estão de prontidão. Bom dia, temos que pagar as contas hoje, temos que fazer isso, temos que passar por aquilo. E a gente já começa a falar, por que eu não continuei dormindo? Vocês estão rindo. E a gente, para poder ter a alegria de Deus, nós precisamos pedir muito ao Espírito Santo de Deus, que esse templo onde Deus habita, não seja manchado pela tristeza, pelas mágoas. A palavra de Deus diz, não entrega a tua alma à tristeza, porque a tristeza já matou a muitos. Mas lá no livro de Neemias capítulo 8, versículo 10 diz, a alegria do Senhor é a vossa força. São Paulo, quando escreve aos Filipenses, diz, alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos. Um cristão triste é um triste cristão. A alegria de Deus, templo de Deus, pedras vivas, tem que ter a alegria de Deus. Se você não tiver a alegria de Deus, meu irmão, minha irmã, desculpa lá.
Você está perdendo tempo. A gente espera que o outro fique sorrindo para a gente. Eu já não vou mais nessa onda. Eu, quando levanto de manhã, vou para o banheiro, acendo a luz, que já está meio de madrugadinha ainda, eu me deparo com aquela figura de 1,90 m, esbelto. Eu olho para aquela imagem e digo, bom dia, Padre Toninho, e dou um sorriso. Vai ver que é o único sorriso que eu vou ganhar esse dia? Pelo menos já estou garantido o meu. Quantas vezes você já sorriu para alguém? Ou sorriu para você mesmo? Quanto tempo que você não sorri para você mesmo? Se tivesse um espelho assim, será que você sorriria para você? Como templo vivo, onde Deus habita. Porque o templo onde Deus habita, a tristeza, temos que cultivar a alegria. E a alegria é um dos dons do Espírito Santo, dos frutos dos dons do Espírito Santo. E se eu não pedir a alegria, meu irmão, minha irmã, esse templo vai deteriorar. Esse templo vai ser manchado. Aí Jesus, de vez em quando, vai ter que vir com um chicote, expulsar o que está deteriorando este templo. Então vamos pedir ao Senhor esta graça? Vamos pedir ao Senhor, Senhor, eu quero ser um templo vivo. Vai lá, vamos rezar com o Padre. Senhor, eu quero ser este novo templo onde o Senhor habita. Dá-me a graça, Senhor, em todos os dias, limpar este templo, tirar as poeiras, tirar tudo aquilo que denigre este templo. Eu quero ser um templo vivo. Eu quero ser uma pedra viva nesse edifício espiritual que é a igreja. E neste santuário do Pai das Misericórdias, eu quero me comprometer, Jesus, a ser esse templo vivo. Dai-me a graça, Jesus, de não vacilar, mas voltar. Quando a tentação de querer me afastar de Ti, que eu possa lembrar deste quadro que está aqui, do Pai das Misericórdias, que acolhe o Filho, que abraça o Filho e que faz festa com o Filho. Eu quero me deixar, Senhor, abraçar por Ti. Não leve em conta as minhas falhas, porque o Senhor é o Pai das Misericórdias. Estou aqui hoje, Senhor, com o meu coração, com a minha vida, e eu te entrego a Ti, Senhor. Eu entrego a Ti, Senhor. E eu quero sair desta festa do Pai, revigorado, pronto e bem disposto para seguir em frente. Dai-me a graça, Pai, de ser um homem novo, de ser uma mulher nova, revigorado, restaurado. E se eu desanimar, Pai, me pegue pela mão. Se eu tiver que atravessar vales tenebrosos, nenhum mal temerei, porque o Senhor está comigo. Dá-me a graça, Pai, de ser um filho obediente, de escutar a Tua palavra e de colocar em prática esta palavra. Dá-me a graça, Pai, de desejar o céu. Aponte para o céu. O meu lugar é o céu. Lá é o lugar
dos filhos do Pai das Misericórdias. E diga assim, em alto e bom tom: eu sou filho do Pai das Misericórdias. Amém. Pai das misericórdias. Fique em pé. Pai das misericórdias. Pai das misericórdias. Pai das misericórdias. No teu templo construído de histórias, de teu povo tão sofrido, mas de muita fé. Recebeste nossas dádivas, recolheste nossas lágrimas e fizeste um altar de adoração em louvor da sua glória, em louvor da misericórdia que brotou do teu grande coração de paz. De paz. E você que está aqui no santuário, você que está em casa nos acompanhando, seja pela TV, pela rádio, pela internet, vamos agora apresentar ao Pai. Quando a gente reza a oração do Pai das Misericórdias, a gente faz uma parada e apresenta os pedidos ao Pai. A minha casa é casa de oração. Este santuário é casa de oração. Então agora, meu irmão, minha irmã, apresente ao Senhor. Vamos rezar. Vamos apresentar. Você que está aí com eu vejo que algumas pessoas trouxeram fotos dos seus entes queridos, pedidos. Talvez aí esteja nessa modernidade que é o celular. Abra agora. Apresente ao Pai. Se você está com a foto do seu ente querido, seus pedidos, apresente ao Pai. Apresente ao Pai, para que o Pai agora possa visitar, para que o Pai agora possa acolher, e que você agora, meu irmão, minha irmã, seja esse intercessor por essas pessoas que você trouxe aqui no santuário. Seja esta pedra viva. Vá dizendo ao Pai: Pai, visita esse meu ente querido. Diga ao Pai o que essa pessoa está vivendo, ou a situação na qual ele está passando. Seja agora esse intercessor, meu irmão, minha irmã. É a festa do Pai das Misericórdias. Esta é a casa da oração, casa de oração. Portanto, peça, apresente. Tenha essa disposição de dizer: Pai, visita esse meu ente querido. Visita esta situação na minha casa. Visita essa situação desse meu familiar. Pai, eu confio na sua misericórdia. Eu confio na sua misericórdia que vai trazer de volta, Pai. Se esse filho, se essa filha se desgarrou, se ele está afastado da igreja, peça, Pai, que ele tenha coragem de voltar. Visita, Pai. Cura este coração. Cura este meu irmão, esta minha irmã. Restitui, Pai, a alegria que esse filho, que essa filha perdeu, a esperança. Estamos no ano jubilar, o ano da esperança, peregrinos de esperança. E quem confia no Senhor não fica decepcionado. Vamos confiar, meu irmão. Vamos confiar, minha irmã. Vá dizendo ao Pai: Pai, visita. Pai, acolhe. Pai, o seu amor de Pai. Vá dizendo e vai apresentando este filho e esta filha com as suas enfermidades. Talvez alguém está doente da sua casa.
Diga ao Pai: Pai, essa pessoa está doente, Pai. Ela está internada. Ela está passando com essa dificuldade na sua saúde. A medicação que ela toma não está causando efeito. Olha, Pai, por essa pessoa da minha família que está com depressão, que está com estresse. Olha, Pai, visita esse meu irmão, esse meu familiar, que está afastado dos seus outros entes queridos. Visita, Pai, esse meu irmão, essa pessoa da minha família que está desempregado, Pai. Olha, Pai, pelas crianças da minha família, pelos jovens da minha família, Pai. Olhe pelos os idosos da minha família, Pai. Olhe, Pai. Visita. Eu estou apresentando cada um deles, Pai, aqui no Teu santuário, lugar de oração. Aquilo que eles vivem, aquilo que eles estão passando. Visita, Pai, a nossa família que perdeu um ente querido, que estamos tristes pela falta desse membro dessa família que partiu desta vida. Consola, Pai, a nossa família que está em luto. Consola, Pai, o nosso coração que está triste. Visita, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação a nossa vida. Visita, Pai das misericórdias, as nossas casas, que muitas vezes estão vivendo a confusão nos seus relacionamentos, que não se entendem, é muita briga, é muito desentendimento. Visita, Pai. Derrama a sua misericórdia sobre a nossa casa. Derrama, Pai, a sua misericórdia sobre aqueles e aquelas que estão perdidos. Derrama, Pai. Derrame e nos dê o consolo, para que nesta Tua festa, Pai das misericórdias, eu encontre o verdadeiro consolo. E já vá agradecendo ao Pai pelas graças que vai acontecer na tua casa, que já está acontecendo. Como o próprio Jesus disse quando entrou na casa de Zaqueu: hoje a salvação entrou nesta casa. Vá dizendo isso: hoje a salvação entrou na minha casa. Hoje a salvação entrou na minha casa. Obrigado, Pai das misericórdias. Obrigado por esses filhos e filhas que estão aqui. Obrigado, Pai, que eles se deslocaram de tantos lugares para estar aqui hoje. Que eles não saiam daqui. Que eles não saiam daqui vazios. Mas que o Senhor restaure a vida desses filhos e filhas que estão aqui hoje. Eu te peço, Pai, restaura a vida desses meus irmãos e irmãs. Eles pediram pelos seus entes, agora eu peço por eles, Pai. Por esses filhos e filhas que estão aqui. Por essas crianças que estão aqui. Por esses adolescentes, estes jovens. As famílias que estão aqui. Olhe por cada um deles, Pai. Restaura essas famílias que estão aqui. Precisamos confiar no poder da oração, meu irmão, minha irmã. E aqui é o local. Este santuário é o local onde você apresenta a Deus as tuas necessidades. Este é o local onde você deixa aqui, nos braços do Pai, nas mãos do Pai, os teus pedidos. Obrigado, Pai das misericórdias. Obrigado por trazer esses filhos e filhas para estar aqui hoje. Obrigado, Pai, que o Senhor trouxe esses filhos e filhas. O Senhor conhece a história de cada um e de cada uma. Derrame sobre eles
revigora. Dê a boa disposição para esses filhos e filhas. E aqueles que estão em casa, aqueles que nos acompanham pela TV, pela rádio, internet. Não sabemos a dimensão de onde esta transmissão está chegando. Mas que o Senhor também possa visitar cada um e cada uma. Estes que vocês apresentaram, aqueles pelos quais nós estamos rezando, que o Pai das Misericórdias possa realizar os milagres e prodígios. O Senhor vai realizar os milagres e prodígios. A nossa fé precisa avançar para esse lado, meu irmão, minha irmã. Acreditar. Porque fé não é sentimento, fé é acreditar, fé é confiar. Como disse Jesus a Santa Irmã Faustina, quanto mais uma alma confiar, mais graças ela vai receber. E eu te peço, Pai, que derrame sobre estes teus filhos essa fé, esta confiança, para que eles possam colher, Pai, os frutos desta confiança. Pai das misericórdias, Deus de toda consolação, ouvi-nos. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Nós estamos reunidos para agradecer teu amor, o teu perdão e misericórdia. Recebeste nossas dádivas, recolheste nossas lágrimas e fizeste um altar de adoração e louvor da tua glória e louvor da misericórdia que brotou do teu grande coração de paz. Levantando seus braços e cante. Pai das misericórdias, Pai das misericórdias, Pai das misericórdias, Pai das misericórdias. Nós estamos aqui, Nós estamos reunidos para agradecer o teu amor, o teu perdão, teu amor, o teu perdão e misericórdia. Recebeste nossas dádivas, recolheste nossas lágrimas e fizeste um altar de adoração e louvor da tua glória. em louvor da tua glória, em louvor da misericórdia que brotou do teu grande coração de paz, de paz. Meu irmão, minha irmã, já estamos quase terminando este momento. E aqui eu trago para você uma palavra de ordem para a tua caminhada de fé. Que está na primeira carta de São Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 5, que diz: revesti-vos de humildade no relacionamento mútuo, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a graça aos humildes. Humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus,
a fim de que no momento certo Ele vos levante. Colocai nas mãos de Deus qualquer preocupação, pois é Ele que cuida de vós. Sede sóbrios e vigiai, pois o diabo, vosso inimigo, anda ao redor de vós como um leão que ruge procurando a quem devorar. Resisti-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que essa espécie de sofrimento atinge os vossos irmãos que estão espalhados pelo mundo. Depois de sofrerdes um pouco, o Deus de toda graça, aquele que vos chamou em Cristo para a sua glória eterna, vos restabelecerá, firmará e fortalecerá e vos tornará inabaláveis. Amém? Amém. Amém? Então tome posse dessa palavra. Tome posse. Esteja debaixo da mão poderosa. Ó, o filho estava debaixo da mão do pai. E você, eu e você somos filhos do Pai das misericórdias. Glória a Deus. Podemos aplaudir esse Deus. Podemos com mais força, minha gente. Viva o Pai das misericórdias! Viva!